E aí, pessoal, tudo na paz? Estou aqui na escola vazia, é uma pena, mas estamos aí à distância com nossos estudos. Então, eu vim aqui hoje para gravar uma videoaula. Eu vou abordar temas relacionados à velocidade média do primeiro ano, relacionados à dilatação térmica, mais especificamente dilatação superficial e volumétrica, e também no terceiro ano no conteúdo de campo elétrico. Então eu vou resolver alguns exercícios, fiquem atentos, prestem bastante atenção, e após esse momento tirem dúvidas, deixem mensagem aí, e vamos lá, show! Olá pessoal, tudo em paz? Hoje iniciaremos a nossa aula abordando o conteúdo de velocidade média. Muito bem, então eu vou abordar alguns tópicos de velocidade média e também resolver algumas questões. Fique bastante atento, principalmente na hora da resolução das questões. Então vamos lá, velocidade média. Por definição, velocidade tem uma relação com rapidez. E para que um corpo tenha velocidade, ele tem que se deslocar. Então, a gente diz que velocidade é a grandeza que calcula a rapidez do deslocamento de um corpo em um determinado intervalo de tempo. Então, tudo o que acontece na nossa vida, o tempo está sempre passando. O tempo é sempre positivo. Então, quando o corpo se desloca, vai de um canto para outro, de um ponto A para um ponto B. Durante isso, vai passando um tempo, né? Então, você diz que o corpo possui velocidade. Lembramos que esse deslocamento tem sempre a ver com um referencial. Então, velocidade está relacionada com a rapidez de um corpo, tá certo? E velocidade escala média é a variação com que acontece a posição do corpo, que a gente chama de deslocamento escalar, de um móvel em relação ao referencial durante um certo intervalo de tempo. Então, você vai de um ponto a outro, e durante esse ponto, por exemplo, você vai de Pereiro, Ceará, até São Miguel, Rio Grande do Norte. Isso tem uma distância de 20 quilômetros. Durante esse trajeto, o corpo, você de bicicleta, a pé, de carro, não sei, isso não importa muito, o que importa é que você se deslocou. Durante esse trajeto, você possui várias velocidades. E o que é que a velocidade média faz? Ela junta todas as velocidades durante todo o seu percurso e iguala em um único valor, equilibra. Veja só, são todas as velocidades durante todo o seu deslocamento de um ponto A até um ponto B. No exemplo em questão, de Pereiro até São Miguel. Tá certo? Então, a unidade de velocidade, no nosso dia a dia, a gente costuma muito usar quilômetro por hora, devido aos automóveis, né? A gente anda muito em automóvel, bicicleta. Bicicleta não é automóvel, né? Bicicleta, o motor são suas pernas, né? Mas moto, é carro. E você costuma muito usar o quilômetro por hora. Costuma usar quilômetro por hora. Só que velocidade no sistema internacional, que é aquele sistema que regulamenta as unidades e medidas, não é em quilômetro por hora, é em metros por segundo. Veja aqui embaixo. A unidade de velocidade é em metros por segundo, não é em quilômetro por hora. E para quantificar esse negócio? Como que a gente faz para calcular a velocidade média? Como comentamos antes, você vai daqui para São Miguel, você vai percorrer uma distância, e durante essa distância o tempo vai passar. Daqui para São Miguel, você vai possuir várias velocidades. Quando vai subindo alto, a velocidade diminui, a gravidade fica lhe puxando, né? Quando está descendo alto, a velocidade aumenta. Já dizia a minha mãe que na descida todo santo ajuda. Hoje eu descobri que esse santo é a gravidade. Deus perdoa, a gravidade não, né? Então, quando você está descendo alto, sua velocidade aumenta. Durante o percurso, você possui várias velocidades. E a velocidade média pega todas as velocidades e iguala, deixa em um único valor. Então, para quantificar a velocidade média, para calcular, tá aí, vamos para essa equação. Olha só.
Lembrando que essa velocidade é escalar. Você vai calcular um valor numérico. A gente vai ver depois a diferença entre grandeza escalar e vetorial. Nesse caso, a velocidade é escalar. A gente não está falando em vetorial ainda, né? Então, para quantificar, para calcular a minha velocidade média, eu preciso de dois fatores. ΔS, lembram que esse S é variação, é sempre o ponto final menos o inicial. Então, velocidade média é variação do espaço, ΔS, pela variação do tempo. Ou seja, o ponto, a posição final menos a inicial, aqui em cima, o tempo final menos o inicial. Delta é intervalo, né? Então, eu tenho aqui um intervalo de posições com intervalo de tempo. Esse intervalo de posições é o ponto final menos o inicial, intervalo de tempo é o tempo final menos o inicial. Esse deslocamento no sistema internacional é dado em metros. Esse tempo é em segundo. Metros por segundo me dá velocidade. Se você fizer aqui um meio pelos extremos, em inglês, the book is on the table, traduzindo para o português quer dizer meio pelos extremos, você vai ter que esse ΔT multiplica a velocidade média, que vai ficar igual a ΔS. Logo, esse tempo vai ser igual a ΔS dividido por velocidade média. Aí, quem está multiplicando o tempo aqui é a velocidade média. Quem multiplica passa para baixo dividindo, né? Então, a gente faz aqui um meio pelos extremos. Tá certo? Continuando a nossa resenha, aquele que eu tinha comentado antes, que no nosso dia a dia, a gente costuma ver a velocidade em km por hora. Só que no sistema internacional, isso é dado em metros por segundo. Como faremos para converter? Veja só. Como que eu faço para converter a unidade de velocidade de metros por segundo para quilômetro por hora e de quilômetro por hora para metros por segundo, vice-versa, né? Aí eu trouxe esse quadro, né? Bem interessante, onde para converter velocidade de metros por segundo para quilômetro por hora, olha a seta vermelha aqui, ó, eu vou multiplicar pelo fator 3,6. E para transformar a velocidade de quilômetro por hora em metros por segundo, aqui a seta azul, eu vou dividir por 3,6. Aí aqui tem um texto explicando por que esse número 3,6. Porque às vezes você pode perguntar, por que não multiplicar por 2, por 3, por 5, que é o número exato, fica melhor de fazer a conta. Esse 3,6 é porque 1 quilômetro tem 1.000 metros e 1 hora tem 3.600 segundos. Se você caminhar a uma velocidade de 1 metro por segundo, olha só, se você caminhar a 1 metro por segundo, depois de 1 hora, você tem caminhado 3.600 metros. Olha, 1.000 metros, 3.600 segundos. Então, 1 metro a cada segundo, depois de 1 hora, você tem caminhado 3.600 metros. Isso dá exatamente 3,6 quilômetros. Por isso, o fator 3,6. Tá certo? E uma curiosidade interessante, veja só, que algumas pessoas se equivocam nisso. Atenção, velocidade média não é a média de duas velocidades. Note isso aí, pelo amor de Deus. Velocidade média não é a média de duas velocidades. Como assim, professor? Veja essa questão. Eu vou colocar uma questão, fica melhor de entender isso. Uma questão da UEL, certo? Um carro percorreu a metade de uma estrada viajando a 30 km por hora e a outra metade da estrada a 60 km por hora. Eu destaquei em vermelho aí o comando da questão. Sua velocidade média no percurso total foi em km por hora de... O que é que a gente é induzido a fazer? Você pensa assim, ora, se ele percorreu metade a 30 e a outra metade a 60, eu vou fazer uma média aritmética. 30 mais 60 dá 90. 90 por 2, 45. Vai, marca o D.
só que não é o item D, porque a velocidade média não é a média só dessas duas velocidades, 30 e 60. É a média de todas as velocidades durante todo o intervalo de tempo. Então, como resolver uma questão dessa? Vamos lá. Eu sei que velocidade média é ΔS por ΔT, espaço percorrido por intervalo de tempo. Sabendo disso, se você multiplicar aqui meio pelos extremos, ΔT vezes Vm fica igual a ΔS. Logo, esse ΔT, que vai multiplicar o Vm, como o Vm está multiplicando, ele passa para baixo dividindo, né? Então, o que é que eu preciso saber para calcular essa questão? O tempo que o carro percorreu nesse primeiro intervalo aqui, na primeira metade. Na primeira metade, ele ia a 30 km por hora. Era a média dele, né? E eu não conheço a distância dessa metade. Na segunda metade, ele ia a 60, eu também não conheço a distância. Mas dá para saber o tempo que ele gastou nessa primeira metade aqui, ó. Olha só, o tempo gasto na primeira metade é a distância da primeira metade pela velocidade média na primeira metade. Porque fazendo aqui meio pelos extremos, o Vm multiplica aqui o ΔT. Se multiplica, ele passa para baixo aqui, ó. Então, o tempo no primeiro trecho, vou chamar tempo 1, o primeiro trecho é ΔS1, dividido pela velocidade média 1. O tempo na segunda metade é o tempo 2, que eu vou chamar ΔS2, dividido pela velocidade média 2. Certo? Então, o tempo gasto na primeira metade, eu não sei a distância da primeira metade, mas eu sei a velocidade média que ele tem na primeira metade, que é 30, está aqui na questão. O tempo gasto na segunda metade, eu sei que espaço da segunda metade, distância da segunda metade, pela velocidade média da segunda metade. Né? Ó, espaço 1, velocidade média 1, está aqui. Espaço 2, velocidade média 2, está aqui. O tempo total do percurso inteiro é esse tempo 1 mais o tempo 2 aqui, ó. Vou dividir aqui, colocar um traço. Olha só, o tempo total é o tempo 1, esse tempo aqui, mais o tempo 2, esse tempo aqui. E quem é o tempo 1? O tempo 1 é esse fator aqui, ó. E o tempo 2 é esse outro fator aqui, ó. Então, intervalo de tempo 1 é a distância da primeira metade pela velocidade média da primeira metade, ó. Intervalo de tempo 2 é a distância da segunda metade pelo intervalo de tempo da segunda metade. Só que ele disse que percorreu a metade, depois outra metade. Então, são dois intervalos iguais, são duas partes iguais. O percurso é dividido em duas partes. Olha só, as distâncias são iguais, né? Então, o primeiro intervalo é igual ao segundo intervalo, que é igual a um ΔS. Você pode chamar isso de x também, você não conhece, né? Então, a distância da primeira metade é igual à da segunda metade, que é igual a um ΔS. Estão todos iguais aqui. Assim, a gente tem a seguinte equação, que a velocidade média total, que é o que a questão pede para calcular, vai ser igual à primeira metade, que é ΔS, mais a segunda metade, que também é ΔS, dividido pelo intervalo de tempo 1, que eu conheço, que é isso aqui, ó, mais o intervalo de tempo 2, que eu conheço, que é isso aqui. Tá certo? Vou colocar os dados aqui de lado, aqui a equação, né? Para a gente fazer o cálculo da questão. Colocar os dados aqui de lado para a gente usar na equação. Então, eu tenho que velocidade média total é espaço 1 mais espaço 2. Como são iguais, eu chamei de ΔS. Está vendo? ΔS mais ΔS. Intervalo de tempo 1 mais intervalo de tempo 2. Intervalo de tempo 1 é esse fator. Intervalo de tempo 2 é esse fator. Então, eu vou substituir na equação aqui. ΔS mais ΔS, 2ΔS. Né? Quem é o intervalo de tempo 1? Aqui, ó, ΔS1 sobre 30. Só que é tudo ΔS, é o mesmo intervalo, né? Então, ΔS sobre 30. Quem é o intervalo de tempo 2? ΔS sobre 60. Agora, você vai fazer a conta aqui. ΔS, eu tenho 2ΔS, né? Aqui eu tenho duas frações. Eu posso somar direto aqui? Não posso somar, eu vou ter que igualar os denominadores. Aqui você vai tirar o mínimo, ou então você pode fazer a seguinte jogada. Aqui é 60 e aqui é 30. Como que eu faço para transformar isso em 60? Eu multiplico por 2. 30 vezes 2, 60. 2 vezes ΔS, 2ΔS.
Então, para que eu somasse as frações, eu tenho que igualar os denominadores. O que eu fiz nessa primeira? Eu multipliquei por 2. Toda a fração por 2. 2 vezes ΔS, 2 vezes 30, 60. Agora eu posso somar. Está vendo? Eu fiz isso para somar. Continuando aqui, a velocidade média total é 2 ΔS. E aqui eu posso igualar o denominador, já está igualado, né? 2 ΔS mais ΔS dá 3 ΔS. E conservo 60. Aqui você tem uma divisão de frações. Como que eu divido fração? Vou separar aqui com esse traço. Ó, baixo a primeira, que é 2 ΔS sobre 1, e multiplico pelo inverso da segunda. A segunda é 3 ΔS por 60. O inverso dela é 60 sobre 3 ΔS. Aqui você vai multiplicar. 2 vezes 60 dá 120 ΔS. Aqui, ó. 1 vezes 3 dá 3 ΔS. Olha a mágica. Olha a mágica. ΔS corta ΔS. Porque são dois fatores iguais. Então, 120 por 30, 40 km por hora. Esse ΔS cai com esse, né? Porque são iguais. Eu tenho 40 km por hora. Item é de escola. Tá vendo? Não era 45 e sim 40. Então, muito cuidado com isso. Velocidade média não é a média de duas velocidades. É a média de todas as velocidades durante o percurso. Tá ok? Continuando aqui, vamos para exercício. O exercício que eu passei aí no Google Sala de Aula. Né? Então, vamos lá para a resolução do exercício. Primeira questão diz o seguinte, é a questão 12 do exercício. Explica o significado de velocidade e dê o exemplo. Então, a gente já viu no slide anterior, no nosso comentário anterior, que a velocidade tem a ver com a rapidez do corpo, né? A rapidez que o corpo possui para ir de uma posição até uma outra certa posição. E isso passa o intervalo de tempo. Então, isso aí vai depender muito das palavras de cada um. Você pode colocar essa questão de várias maneiras, né? Eu coloquei dessa maneira aqui, ó. Velocidade tem relação com a rapidez que o corpo tem para ir de uma posição para outra posição. Variação da posição ΔS, né? Com isso, gastando, eu coloquei entre aspas, né? Gastando um intervalo de tempo ΔT. Ele pede para dar o exemplo, e você pode usar qualquer exemplo. Eu usei o do Usain Bolt, né? Que em uma corrida de 100 metros, a sua velocidade depende do tempo que ele gasta para ir da posição inicial, 0 metros, até a posição final, 100 metros. Tá certo? Vamos para a próxima questão. Se você não fez essa questão ou fez de maneira incorreta, eu vou dar aí 1 minuto e meio para você copiar a questão. Tá ok? Se você já tiver feito, tome uma água nesse 1 minuto e meio. Quem não tiver feito, copie a questão. Já retorno para a segunda questão. No caso, a 13ª, certo? Retomando aqui para a próxima questão, a questão 13. O que é que diz a questão? Durante uma corrida de Fórmula 1, o piloto da escuderia ganhadora percorreu a primeira volta da pista com velocidade média de 310 km por hora. O que você pode afirmar, o que podemos afirmar, sobre a velocidade máxima e mínima desse carro? Veja só, lembram que velocidade média
é uma média de todas as velocidades durante todo o tempo. Então, se você tem uma velocidade média de 310 km por hora, isso significa que em algum momento você teve superior a esse valor, em algum momento sua velocidade foi superior a esse valor, em algum momento foi inferior a esse valor. Aí você não pode afirmar que a velocidade inicial dele era zero. A questão não me dá essa opção eu não posso afirmar isso, eu não tenho dados para isso. O que eu posso saber é que tem momentos que ele estava acima desse valor, tem momentos que ele estava abaixo. O que foi que a média fez? Equilibrou. Então, desenhei aqui um gráfico, desenhei à mão mesmo no Paint. Olha só para a gente entender isso. Então, a média dele foi aqui, ó, 310 km por hora. Então, essa linhazinha aqui é a linha da velocidade dele. Então, você percebe que tem momentos que ele estava acima, passou, momentos que ele estava abaixo. O que foi que a média fez? Equilibrou em um único valor, né? Então, essa é a resposta da questão. Uma questão simples. Se você respondeu corretamente, parabéns. Se não, eu vou te dar 30 segundos para copiar essa questão. São só 2 linhas, 30 segundos dá tempo. Valendo! Retomando aqui a nossa correção, vamos agora para a questão de número 14 do seu caderno. O que é que diz a questão número 14? Qual é a velocidade de escala média em km por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos? Eu coloquei de vermelho aqui o comando da questão. O que é que a questão quer que a gente faça? Qual é a velocidade média? Então, eu vou descobrir a velocidade de escala média dessa pessoa que anda 1.200 metros em 20 minutos. Retirando aqui os dados, a variação da posição dela, a distância que ela percorreu, foi de 1.200 metros. O tempo que ela gastou foi 20 minutos. Veja só, eu vou ter que converter isso para segundos. Então, já fiz o cálculo aqui, ó. Como que você transforma minuto para segundo? Multiplica por 60. Pessoal, por que por 60? Porque 1 minuto tem 60 segundos. E qual é a equação da velocidade média? ΔS sobre ΔT. Distância percorrida pelo intervalo de tempo. Mas professor, eu não poderia dividir 1.200, como tem na questão, por 20, como tem na questão? Posso, nada impede. Poder pode, mas não deve. Por quê? Porque se você dividir 1.200 metros por 20 minutos, você vai ter uma velocidade final em metros por minuto. Metros por minuto. E a questão que é em quilômetro por hora. Você pode fazer a questão de 2 maneiras. Primeiro, transforma isso aqui em quilômetro, isso aqui em hora, aí você já vai ter em quilômetro por hora. Ou você transforma isso em segundo, aí você vai ter metros por segundo e depois multiplica por 3,6, que foi a melhor saída que eu achei, o cálculo mais simples. Por isso que eu transformei esses 20 minutos em segundo. E agora eu vou passar uma linha aqui para dividir, né? Velocidade média distância pelo tempo, eu tenho a distância em metros e o tempo em segundos, eu vou ter, 1.200 por 1.200, 1 metro por segundo. Como que eu transformo metro por segundo para quilômetro por hora? Multiplico por 3,6. Então, vou ter que, a velocidade média é 1 vezes 3,6. Quanto dá isso? 3,6 km por hora, que é o resultado da nossa 14ª questão. Dead Mary Pray, morreu Maria Preá em inglês. Então, essa questão aqui, você tem, se você fez de maneira incorreta ou você não fez a questão, você tem aí 2 minutos para fazer a questão. Quem acertou, dá tempo de tomar uma água, e quem não fez ou quem errou, arrocha aí, em 2 minutos eu volto.
Muito bem, estou aqui de volta. Vamos para a 15ª questão. A 15ª diz o seguinte: um carro em movimento em uma estrada passa pelo marco quilométrico 218 às 10h15 e pelo marco 236 às 10h30. Isso em horas, né? Determine a velocidade de escala média em km por hora no decorrer desse trecho. Eu já destaquei aqui na questão o comando da questão. O que é que a questão quer que a gente faça? Determine a velocidade de escala média em km por hora. Muito bem. Então, vamos retirar os dados da questão. Certo? Então, ele percorreu aqui. Ele passou no marco 218 às 10h15. Então, a posição 1 é 218. Passou pela posição 2 às 10h30, a posição 2 é 236. Retirei de lado aqui, ó. Posição 1 é 218. Posição 2 é 236. Esse ΔS é a posição 2 menos a 1. Esse delta aqui nem precisava. Tudo bem, deixa ele aqui mesmo. Já coloquei, não vou tirar não. Então, variação da posição, a posição final menos a inicial. Lembram que esse delta que acompanha qualquer variável na física é sempre a posição final menos a inicial, certo? Então, a posição final é 236, a inicial é 218. 276 menos 218. Quanto dá isso? 18 km. Então, eu descobri que a distância percorrida é 18 km. E ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Tempo final é quem? 10h30. Tempo inicial é quem? 10h15. Então, ΔT vai ser 10h30 menos 10h15. Quanto dá isso? 15 minutos. Só que eu quero a velocidade em km por hora. Aqui já está em quilômetro, só que aqui está em minutos. Então, eu vou ter que transformar 15 minutos para a hora. Como que transforma minuto para a hora? Se você não souber, não tiver essa habilidade, quando você já faz muitas questões de velocidade média, você sabe que minuto para a hora é só dividir por 60. Mas por que por 60? Porque uma hora tem 60 minutos. Se você não tiver essa habilidade, faça a famosa regra de 3, que salva a gente de tudo, né? Sabendo que um minuto tem 60 segundos e uma hora tem 60 minutos, você resolve qualquer conversão, desenrola qualquer conversão envolvendo tempo, certo? Então, para transformar minuto em hora, eu divido por 60, porque uma hora tem 60 minutos. Simplificando essa equação, 15 por 15 dá 1, 60 por 15 dá 4. Eu tenho 1/4 de hora. Né? 15 minutos é igual a 1/4 de hora. Vou dividir aqui, colocando um traço aqui. E eu sei que velocidade média é a distância pelo tempo. A distância eu já tenho que é 18 km. O tempo eu tenho que é 1/4 de hora. Então, quando eu dividir aqui, ó, eu vou ter 18 por 1/4, eu já vou ter um resultado em quilômetro por hora. Divisão de frações, você baixa a primeira, que é 18 sobre 1, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre 4 é 4 sobre 1. Olha, aqui fica muito fácil, né? 1 vezes 1 é 1, 18 vezes 4 dá igual a 72 km por hora. Resultado da nossa 15ª questão. Então, se você fez de maneira incorreta ou não fez a questão, eu vou dar aqui 2 minutos para você resolver essa questão. Dentro de 2 minutos eu volto para a gente ir para a próxima questão. Valeu!
voltando aqui, vamos para a próxima questão, a questão 16, do exercício de vocês, é uma questão do Enem. Essa questão é boa, a questão do Enem. Um pouco grande, né? O Enem gosta desses textos grandes, mas vamos lá. Uma empresa de transporte precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância percorrida é de 80 km. No segundo trecho, o comprimento vale 60 km e a velocidade máxima é de 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, ou seja, no primeiro trecho ele vai andar sempre a primeiro trecho, 80 km por hora, e no segundo trecho sempre a 120, né? Qual será o tempo necessário em horas? Eu coloquei em vermelho porque é o comando da questão. Qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? E aqui tem umas alternativas. Então vamos lá. Vamos retirar os dados da questão. Qual a distância da primeira parte do trajeto? 80 km. Qual a distância da segunda parte? 60 km. Qual a velocidade média permitida, a máxima permitida no primeiro trecho? 80 km por hora. Isso eu estou retirando aqui da questão, né? Qual a velocidade média permitida no segundo trecho? 120 km por hora. Né? Então, para calcular o tempo, o que a gente tem? Olha só, como velocidade média é espaço pelo tempo, se você fizer meio pelos extremos, quem multiplica o ΔT aqui é o VM. Quem multiplica passa para baixo dividindo, né? Então, ΔT vai ser igual a ΔS por VM. Isso nos 2 trechos, né? Então, eu vou calcular o tempo nos 2 trechos, depois eu vou somar. É o tempo no trajeto inteiro, né? Vou colocar um traço para dividir aqui. Então, o tempo no primeiro trecho é a distância do primeiro trecho pela velocidade média do primeiro trecho. Ou seja, a distância não é 80, a velocidade média não é 80, 80 por 80, 1 hora. O tempo do segundo trecho é a distância do segundo trecho pela velocidade média do segundo trecho. Está vendo aqui, ó? Ou seja, 60 por 120. Você simplificando, corta de 2 zeros, né? 6 por 12, isso dá 1 meio. 1 meio ou 0,5 horas, né? Então, o tempo total, coloquei ΔTF, variação do tempo final, né? É o tempo 1 mais o tempo 2, ou seja, 1 mais 0,5, 1,5 horas. Essa é a resposta da questão, item C. C de coração, tá certo? Então, você tem, se você tiver feito de maneira incorreta, ou não tiver feito a questão, você tem 2 minutos para copiar. Daqui a pouco eu volto.
Voltando aqui para a próxima questão, quem já tinha feito a questão 16, deu tempo para tomar um cafezinho nesse intervalo, né? Então, nossa próxima questão é a questão 17. Vamos lá? O que é que diz a questão 17? Em terreno montanhoso, um ciclista tenta manter a velocidade de escala média de 6 km por hora na subida e de 24 km por hora na descida. Sabendo que o percurso de subida e o de descida têm a mesma extensão, isso é importante, esse dado, né? E que após a subida o retorno é imediato, determine a velocidade média do ciclista em todo o percurso, considerando que a trajetória de subida e descida são distintas. Ele falou a trajetória distinta porque uma subindo e a outra descendo, né? Mas tem a mesma dimensão, são do mesmo tamanho, certo? Então, a distância de subida é igual a descida. Então, você começa fazendo isso. Ó. Subida é igual a descida. Eu fiz uma questão desse tipo, velocidade média total, lá na explicação do conteúdo, lembra? Só que aqui eu vou fazer de maneira diferente, uma segunda forma de resolver a questão. Vocês vão ver que é bem mais simples. Lá atrás, veja como a gente fez a questão. Ou uma questão parecida, não era a mesma, era parecida, mas com o mesmo procedimento, né? Essa questão que a gente fez, lembra? Mesmo procedimento, velocidade de escala média total. Aqui a gente usou tempo 1, tempo 2, distância, velocidade média total, que é essa equação aqui, até chegar em 40. Todo esse procedimento. Só que tem uma maneira mais fácil de fazer a questão. Vocês vão dizer, mas rapaz, que você não falou antes. Tem uma maneira mais fácil de fazer quando, veja só, quando os dois textos forem iguais. Quando os dois textos forem iguais. Que é o caso dessa nossa questão do exercício 17. Veja só a questão 17. Está vendo a 17? Ó? Os dois textos são iguais. Ó. O texto de subida é igual ao de descida, tem a mesma extensão. Então, quando isso acontecer, tem outra maneira de fazer, que é bem mais simples. Então, eu vou retirar aqui os dados. Eu sei que a distância de subida é igual a de descida, então, ΔS1 é igual a ΔS2. E velocidade média 1 na subida é 6 km por hora, na descida é de 24 km por hora. Então, quando isso acontecer, quando os dois testes forem iguais, você pode aplicar essa equação. 2 vezes a velocidade de média 1 vezes A2 dividido pela soma das velocidades. Vou dividir aqui com traço. Olha como fica simples. 2 vezes 6 vezes 24, dividido por 6 mais 24. Essa multiplicação aqui em cima dá 288, essa soma dá 30. Essa divisão dá 9,6. É a mesma coisa do que fazer aquela lá, da questão anterior. Acha o tempo 1, acha o tempo 2, joga na forma. Papá. Então aqui é bem mais curto, né? Uma resolução bem mais curta. Então essa é a resposta da questão 17. Então, nessa questão, a questão curta, você tem 1 minuto e 30 segundos para fazer a questão. Daqui a pouco eu volto.
Vamos para a próxima questão, é a questão 18. O que é que diz a questão 18 do exercício? Um caminhão se desloca com velocidade constante de 144 km por hora. Suponha que o motorista cochile durante 1 segundo. O cara fechou o olho ali durante 1 segundinho. Qual o espaço em metros percorrido pelo caminhão nesse intervalo de tempo se ele não colidir com algum obstáculo, tá certo? Eu destaquei aqui em vermelho o comando da questão. Isso é importante você ver na questão, você perceber logo de cara. O que é que eu vou fazer na questão? O que é que a questão quer que eu faça? Né? Então, vou calcular aqui a distância que ele percorreu durante esse cochilo que ele deu. Né? Então, ele quer a distância em metro. Se ele quer a distância em metro, eu tenho que ter o tempo em segundo, está em segundo, e a velocidade eu tenho que ter em metros por segundo, só que aqui está em quilômetro por hora. Então, o primeiro passo é você converter isso aqui para metros por segundo. Mas eu tenho que fazer isso? Tem. Por quê? Porque ele pede um espaço em metros e dá um tempo em segundo e uma velocidade em quilômetro por hora. Essa velocidade eu tenho que ter ela em metros por segundo. Então, o primeiro passo é converter. Como que você converte quilômetro por hora para metros por segundo? Lembra daquele desenho? Você vai dividir por 3,6. Então, isso dá 40 metros por segundo. Tá certo? E o tempo da questão, o intervalo de tempo é 1 segundo. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Passar um traço aqui para dividir. Eu vou substituir os valores. Onde tem velocidade média eu vou trocar por 40. Onde tem tempo eu vou trocar por 1. E aí fica só o ΔS assim, ó. E aqui você faz the books on the table, ou seja, meio pelos extremos. ΔS vezes 1 é ΔS e 40 vezes 1 é 40. Isso me dá uma distância de 40 metros. Essa é a resolução da questão. Então, veja só. Se você for a 40 metros por segundo, que dá 144 por hora, e você der um cochilozinho de 1 segundo, seu carro já anda 40 metros. Tá vendo? Isso é a importância de não dormir no volante. Então, uma questão simples e curta para fazer. Você tem aí 1 minuto para fazer a questão. Ok? Valendo! Então, vamos lá para a nossa próxima e última questão. Questão do número 20 do seu exercício. A questão diz o seguinte. A prática de exercícios físicos traz benefícios que se manifestam em vários aspectos do organismo. Favorece os músculos, fortalece ossos e articulações, por exemplo. Com a sequência dessas atividades, também são observadas perca de peso e da porcentagem de gordura corporal, diminuição do colesterol total e aumento do HDL, colesterol, que é o colesterol bom, né? E ainda a redução da pressão arterial. No caso das crianças e jovens, a atividade física favorece o melhor convívio social, o desempenho escolar e o desenvolvimento intelectual, quase não saía para desenvolvimento, né? Intelectual, a escolha da atividade física adequada leva também em conta que a pessoa sente prazer em realizar e passe a praticá-lo com regularidade. Até aqui, educação física, né? Meu amigo André Luiz, então ele mostra a importância de praticar exercícios físicos.
Analisando as informações, o estudante resolveu mudar seus hábitos e passou a caminhar de sua casa até a escola todos os dias. Considere... aqui devia ter uma vírgula, né? Depois de dias. Tudo bem, não vou mexer mais não. Considere que o passo do jovem tem comprimento médio de 0,5 metros e que ele dá um passo a cada segundo. Responda às questões. Item A. Qual a velocidade com que esse jovem caminha? Item B. Qual a distância entre a casa do jovem e a escola, se o tempo gasto for de 40 minutos? Eu destaquei aqui duas informações importantes. O comprimento do passo, que é meio metro, e que ele dá um passo a cada segundo. Seria a sua velocidade, né? Item A. Vamos para o item A. A distância do passo do jovem, eu chamei de ΔS, é meio metro, 0,5 metros, né? E o tempo, 1 segundo, que essa é um passo a cada segundo, né? Então, vamos lá, velocidade média, ΔS por ΔT. Então, velocidade média é a distância do passo pelo tempo a cada passo, né? 0,5 por 1, 0,5 metros por segundo. Então, essa é a velocidade com que esse jovem caminha. Um passo a cada segundo, se o passo tem 0,5 metros, 0,5 metros por segundo. Essa é a velocidade do jovem, tá certo? Vou colocar um traço aqui para dividir. Item B, que é o próximo item. Qual a distância entre a casa e a escola do jovem, se o tempo gasto no percurso é de 40 minutos? Então, vamos lá. Vou tirar os dados. Eu tenho que velocidade média é 0,5 metros por segundo. Então, para calcular a distância, eu preciso de um tempo em segundos, tá certo? E aqui eu tenho 40 minutos. Então, o primeiro passo é transformar esses minutos em segundos. Como que transforma minuto em segundo? Aqui, multiplica por 60. Eu tenho 40 vezes 60, 2.400 segundos. Mas, professor, não posso usar minuto, não? Posso não. Por quê? Porque a velocidade está em metros por segundo e eu vou calcular aqui uma distância em metros. Então, o tempo tem que estar em segundos, certo? Velocidade média é distância pelo tempo. Então, vou substituir aqui na equação. Eu quero a distância que ele percorreu, certo? Então, a velocidade média eu já tenho, eu achei aqui, 0,5. E o tempo eu tenho aqui, 2.400. Então, fica assim, 0,5 que é a velocidade, 2.400 que é o tempo. Aqui eu só faço o meio pelos extremos, né? ΔS vezes 1 ΔS. 0,5 vezes 2.400 dá 1.200. Então, essa é a resposta do item B de bola. Então, pessoal, é isso. Essa foi nossa aula de hoje. Espero que tenha deixado alguma mensagem positiva para vocês. Espero que tenha tirado as dúvidas, né? E próxima aula a gente retorna com mais conteúdo, mais exercício e mais resenha.